Então, o crescimento da igreja na visão celular, ela se dá através das células. A nossa visão no modelo celular, né, é diferente de grupos que denominam, né, visão celular, mas eles têm como células como um grupo de apoio, grupo familiar, culto familiar, grupo de convívio, dão tantos nomes, né? Por que que nós temos como células? Porque se uma célula ela não multiplica, o corpo todo vai ficar anão, né? Vai ficar raquítico. Então, o crescimento vai vir através da ampliação das células. E nós não dizemos também, é, como é que eles falam? Nós falamos multiplicar as células. Eles dizem dividir a célula, né? Essa palavra divisão é uma palavra assim que é meia pesada para se dizer, né? É, primitivo. É inadequada, na verdade, né? É uma palavra inadequada, essa palavra divisão, né? Vamos dividir a célula. Não, chama-se multiplicar, né? Porque as células do nosso organismo, elas se multiplicam, né? De uma forma duas, de duas quatro, de quatro oito e assim por diante, né? Então, o sonho, a nossa meta é a, o final, né? Mas para chegar lá no final da multiplicação tem todo um trabalho de equipe. Então, a equipe, quando ela funciona, quando todos funcionam dentro do corpo, nós vamos chegar ao resultado satisfatório que a gente deseja, né? E para isso, Deus ele tem algum modelo para a gente, né? Um modelo de como a equipe vai funcionar. Então, a lição 9 diz assim: a multiplicação pela equipe modelo é o título, né? O versículo Atos 2, 46 ao 47. E perseverando unânimes por todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Por esses apenas dois versículos aqui, nós temos uma grande base para aplicarmos nas nossas realidades do nosso dia. A gente vê uma distância muito grande da igreja primitiva para a igreja contemporânea, né? Da forma como eles eram e da forma como hoje a igreja é. Para começar, nós temos placa, né? E nós acabamos de honrar mais a placa do que o próprio reino dos céus, né? Nós temos as divisões de igrejas, fazemos divisão do corpo de Cristo. Nós não discernimos o corpo de Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós falamos ali, né? Que nós devemos participar do corpo, mas aprendendo a discernir o que é o corpo de Cristo, né? O que é o corpo? O corpo de Cristo é a igreja de Jesus Cristo, né? Então nós precisamos saber o que é a igreja de Jesus. E quando nós sabemos o que é o corpo de Cristo, nós vamos andar como o corpo de Cristo, né? Aqui ele diz, eles perseveravam todos os dias no templo, eles partiam o pão, ou seja, eles não apenas se uniam espiritualmente, eles também se uniam nas necessidades, eles comiam juntos, tudo era em comum e havia muita alegria
havia simplicidade no coração deles, eles não se tratavam com maldade, né? Eles louvavam a Deus. E tudo isso, eles caíam na graça do povo. Quer dizer, o povo de fora, quando diz cair na graça do povo, era o povo de fora, os ímpios olhavam e viam, nossa, como eles se amam, nossa, como eles se ajudam, nossa, que modelo de povo, né? Eles não são egoístas, eles são todos unidos. Então, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O objetivo da aula hoje é levar o aluno ao entendimento do trabalho em equipe e da multiplicação. O conteúdo de hoje é o que é equipe, o que é multiplicação. Vamos lá na introdução. Nesse tempo que vivemos, temos o desafio de encontrar um modelo de multiplicação que seja sadio e segundo o coração de Deus. Somos desafiados a apresentar respostas para muitas perguntas. Como ter uma multiplicação que seja duradoura e possua base sólida? Quais são os passos rumos à multiplicação de êxito? Ao longo dessa lição, queremos tratar de temas que falem sobre um trabalho em equipe, que obtenha resultados de equipe. Nela, queremos mostrar a importância do trabalho unânimes, rumo a uma multiplicação eficaz. Em diferentes momentos da história bíblica, a interação ou a sinergia foi a tarefa mais desafiadora, em que, tratando de trabalho em equipe, geraram uma convivência com as diferenças entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade, obtendo disso o modelo da multiplicação. É a tarefa de todos nós. E ao longo dessa lição, pretendemos mostrar caminhos que facilitem nossa conquista. Se quisermos ter êxito como equipe, teremos de pensar de uma só forma e em uma só coisa. O número 1 ali, o que é equipe? Ao trabalhar com equipes durante anos, chegamos à definição de que equipe é um conjunto de pessoas que, juntas, interagem plenamente entre si e que todos trabalham unânimes rumo a um mesmo e único objetivo proposto. Nenhuma equipe que se dispõe a trabalhar de forma diferente disso poderá alcançar o êxito. Para que uma equipe caminhe com êxito e conquistas, é necessário, primeiro, precisa então haver interação. A interação é uma característica necessária para uma boa equipe. Vemos nos diferentes momentos da história bíblica a interação ou a sinergia, que talvez seja o termo mais apropriado para essa discussão, como a agente principal que levava o povo de Israel às derrotas ou à vitória. Todas as vezes que o povo andava unido, vencia e tinha pleno êxito em tudo o que intentava fazer. A gente vê na história do povo de Israel, né? Primeiro as 12 tribos, com Davi, e depois no final do reinado de Salomão, vemos que as 12 tribos acabaram se fragilizando, né, por eles haverem... um concordava em levantar um rei, outros concordavam em levantar outro rei. Então as duas tribos menor, Benjamim e Judá, ficaram com Salomão, enquanto as outras 10 tribos não lembro se é Jeroboão ou Roboão, né?
E aí então se dividiu Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, as 10 tribos, Reino Sul, as duas tribos. E que na verdade as duas tribos era a tribo de Judá, enquanto né, o reino de Judá e o reino norte era o reino o meu pai. Agora esqueci como é que era chamado, né? E a gente vê o que prevaleceu na história foi o único reino. Todos foram levados cativos, né? Judá, tanto Judá como Israel, né? Os judeus, eles foram cativos. E só o quem restou, quem voltou da Babilônia ali, foi os judeus, né? Porque as demais 10, as 10 tribos, né? Elas foram dispersas pelas nações e se misturaram, né? Por isso que aí saíram os povos mestiços, né? Ali, aqueles que ficaram e deram origem aos samaritanos, né? Aí por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram povos judeus mestiços, né? E então o trabalho do inimigo sempre foi esse, sempre separar para depois destruir, sempre dividir para depois destruir. O povo de Deus, toda vez, o reino de Israel, né? Era o reino norte e o reino sul. Israel, agora tenho a certeza, né? Então, o reino norte, Israel, e o reino sul, Judá. O reino que veio o Messias era o reino sul, né? O reino de Judá, da onde saiu então Jesus, onde veio o reinado de Davi, dali saiu, né, o Messias. E a gente vê então que algumas vezes eles se uniam para vencer uma guerra. Naquela ocasião, teve uma ocasião em que o Reino Norte, o Reino de Israel, ele pediu socorro, né, ao Reino Sul, Reino de Judá, né? Só que o reino de Israel sempre foi o reino mais perverso, foi o reino mais desviado, né? E todas as vezes que o reino sul ajudava, né, o Israel, o reino sul ajudava o reino norte, eles sempre venciam, né? Porque Deus tem uma promessa, embora que, né, houvesse a divisão, mas Deus tinha sempre uma promessa. E a gente vê também, na mesma forma, nos tempos que a gente vive hoje, né? Quando a igreja se une, quando as pessoas se unem, a gente conquista muito mais fácil. Vamos seguir a leitura ali. Hoje é bem extenso, né? Então vamos aproveitar o tempo. Podemos observar também que o Novo Testamento, a vida da igreja primitiva, não era diferente nesse aspecto. Em Atos 2:46, a Bíblia mostra que todos eram unânimes em oração no partir do pão, não havia entre eles necessitado algum, e tudo o que tinham era comum a todos, ou seja, todos eram supridos em suas necessidades e ninguém tinha falta de coisa alguma. Ponto 2: haver unidade. Conseguir unidade no meio da diversidade talvez seja a tarefa mais desafiadora. Em se tratando de trabalho em equipe, Romanos 12, 5, 8, conviver com as diferenças entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade não é tarefa fácil. Você pode perguntar, mas como que isso pode, mas como isso, opa, onde é que eu tô? Mas o que isso quer dizer? Bem, no meio de uma equipe, embora tenhamos diferentes níveis de unção, temos todos o mesmo lugar no coração do Pai.
Em muitos momentos é desafiador aceitar que Deus delegue tarefas apre- aparentemente mais relevantes àqueles membros que estão no mesmo nível de liderança que nós. Temos aprendido, no entanto, que Deus tem um lugar específico para cada filho seu. Esse lugar é intransferível e somente você pode acessá-lo. Cabe a cada um dos 12 encontrar o seu lugar em Deus e a maneira de operar em Deus, a fim de acabar com os sentimentos de facção e as carnalidades no meio da equipe. O que quer dizer, né, essa palavra aqui, né? Que sempre numa equipe, ou seja, na equipe de 12 ou tanto dentro de um grupo de célula, vai ter diferentes níveis, né? Quando há diferentes níveis de unção, de autoridade, né? De autoridade de pessoas, aquele que é menor, né? Ele sempre vai se submeter. Então ele sempre vai ouvir, ele vai se impor menos, enquanto tem aquelas pessoas que têm mais habilidades, mais autoridade, mais unção, sempre vão se impor mais, né? Isso não é problema. O problema é quando os níveis são todos iguais ou existem níveis iguais de autoridades. Aí começa a haver conflitos, né? Todos querem se impor, todos querem fazer, todos querem se impor, na verdade, né? Esse é um trabalho difícil, né? Quando se tem muita gente, todos sanguíneos, por exemplo, né? Não tem o colérico, não tem o melancólico ali no meio, né? O melancólico ele sempre se submete mais, né? Agora o colérico ele já é mais líder nato, né? Ele gosta de se impor mais, né? Então é por isso que aqui tem que haver unidade. Se não houver unidade, se esse espírito, né, de carnalidade prevalecer no meio da equipe, vai ser um fracasso, porque cada um vai querer se impor mais que o outro. Aí também vai entrar a questão da pessoa aceitar, né, um ao outro e não, né, não deixar que as suas vontades prevaleça sempre sobre um todo, né? Então, é um trabalho de unidade, né? Equipe sempre vai ter que ter unidade, independente dos níveis de autoridade que o grupo tenha ali, né? Temos que aprender a trabalhar nas diferenças. O rumo à conquista, focalize objetivos comuns. O que nos torna um não são nossas diferentes habilidades, mas sim nossas convicções comuns. Ou seja, então, nós pensarmos diferente não nos torna diferente, né? Mas o que nos torna um é as nossas convicções comuns. Nós temos que ter um objetivo comum. É como você disse, né? Aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa. Então, é isso que nós temos que pensar. Como equipe, né? O nosso objetivo é um. E, embora as habilidades sejam diferentes, os pensamentos sejam diferentes, mas nós temos que ter um foco só. E quando nós temos um foco só, nós trabalhamos por aquele foco. Se quisermos ter êxito como equipe, teremos de pensar de uma única forma e em uma única coisa. Embora até se admita que tenhamos formas distintas de conceber determinadas coisas, mesmo que tenhamos formas diferentes de agir, devemos trabalhar em prol do mesmo objetivo que nos une. Se somos uma equipe modelo, queremos que nossa multiplicação seja eficaz e homogênea, em que cada discípulo conquistado
reflita verdadeiramente o caráter de Cristo implantado nele. Devemos deixar de lado nossas diferenças e amarmos uns aos outros, como Cristo ama a igreja, correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aqui no 2 agora. O que é multiplicação? Depois de compreendermos o que é uma equipe e como se dá o processo de trabalho, devemos nos preparar para os resultados desse trabalho. Quando a gente trabalha focado em quê? No resultado, né? Então, o que compensa a canseira? O resultado. Quando você diz assim, mas eu até prefiro trabalhar num serviço mais ralado, mais lascado, o que importa é que no final ganhe mais, né? O que adianta você trabalhar num serviço que você pode sentar, você pode, né, relaxar, você não é muito cobrado, se no final do processo do teu trabalho você não tem o resultado que você quer, você trabalha para quê? Para receber, né? Então, o nosso salário vai ser o resultado. É ali que nós temos que focar, né? E quando nós temos resultados, nós não reclamamos que foi 5 dias, né, com os missionários aqui correndo. Nós não vamos reclamar que vai ser 7 dias de aliança, né? Eu sei que vocês trabalham, tem que às vezes se virar com a comida de noite, enfim. Mas quando a gente vê os resultados, você vai dizer, valeu a pena, né? Ninguém seguirá um líder que não saiba para onde está indo e nem o que deseja alcançar. Isso aqui é forte, né? Dá até para sublinhar ali, ó. Ninguém segue, né, uma liderança que não tem liderança, na verdade, uma liderança que não tem uma diretriz, que não tem um propósito, não tem um rumo. Estão fazendo o que aqui? Sei lá o que estão fazendo, né? Enfim, nós temos que ter, né? O líder ele tem que ter uma direção, seguindo aqui. Estamos todos correndo rumo a um alvo específico na visão, ganhar vidas. Por isso, rumo a uma multiplicação de êxito, não basta apenas ter uma equipe com bons talentos individuais. É preciso potencializar a integração dos diferentes talentos de forma que o resultado desejado seja alcançado. Então, o líder, ele é aquele visionário que ele estimula a fome dos seus liderados, né? Ele potencializa, ele faz com que a equipe funcione, com que haja a sinergia. Porque muitas vezes nós podemos ser uma equipe de 12, mas que 2 funciona na visão e o resto é caroneiro. O resto tá junto, né? Mas não faz parte da equipe. Só tá andando junto, mas não faz parte, né? Não abraça a visão, não abraça o alvo que foi proposto, né? Quando se há uma equipe, se há a sinergia, né? O que é a sinergia? Uma pessoa faz por um, duas pessoas não faz por duas, faz por mais de duas pessoas, né? Quer ver você trabalhando sozinho, por exemplo, num sol quente, com aquela boia, aquela preguiça. Vamos dar o exemplo aqui do Eloy ali podando a pareira, né? Imagina que ele tem 12 hectares de parreira para podar e ele trabalhando sozinho. Ele olha aquela imensidão de parreira, né? E ele demora ali 5 minutos para podar uma parreira, e são milhares de parreiras e milhões de tesourada, né? Que tem que dar. Se ele começa a olhar para a luta, a dificuldade que ele tem, ele começa a desanimar. Mas se alguém vem trabalhando junto com ele, né?
o esforço dele, o ânimo dele vai redobrar. Então ele não faz por um, ele faz por mais de um, porque ele se motiva, porque tem alguém trabalhando junto, pegando junto, né? E ele sabe, opa, agora sim, agora me animei, agora vai, né? Então, uma pessoa, ele faz por um, mas quando alguém abraça a visão dessa pessoa, alguém abraça, a Nelly chama, né, os seus liderados, né? Um líder aqui, o Cid, chama os seus liderados, né? E os liderados correspondem. Não é só o Cid, né? É o Cid mais toda a garra que ele vai colocar, mais a determinação que ele vai colocar em cima, porque ele vê que ele não está sozinho. Então ele não faz por si, ele faz além de si, né? Quando nós entendemos 12 é 12 e não 11,5, nem 9,5, eu faço parte de uma equipe. E para tal, eu abraço a visão, eu vou trabalhar junto para fazer render, né, pela equipe, né? Isso é trabalho organizado de sinergia, né? Uma equipe precisa saber trabalhar de maneira organizada. Sem isso, haverá muito esforço para produzir pouco resultado. Sendo assim, queremos enfocar aqui três aspectos dos muitos que existem, pois consideramos primordiais para que uma equipe tenha uma multiplicação de êxito. Vamos lá. O 2.1. A multiplicação precisa ser cumprida de uma visão definida e clara. Então, primeira coisa, né? A visão precisa ser definida. Se a gente quer que nós tenhamos êxito na multiplicação, então precisamos ter uma visão definida e clara. Aonde nós queremos chegar. Antes de qualquer coisa, devemos entender uma definição básica de missão. Missão nada mais é que o sonho. Embora que seja um tema muito elaborado na atualidade, nunca é mais, nunca é demais falar dele. Antes de entrarmos no assunto, o quê? Alguém falou aí? Vai finalizar a chamada. Ah, então tá, vamos. Ainda tem uns minutinhos. Fim da chamada. Vai finalizar a chamada. Antes de entrarmos no assunto, entendamos que aqui não estamos falando de simples aspirações que buscamos realizar, ou um desejo como o de uma criança, ou uma vontade distante. Para alcançarmos uma multiplicação de êxito, devemos pensar no sonho como uma meta muito clara em nossa mente e não apenas no coração. Então, quando está falando de visão, aqui nós estamos falando de uma missão, né? É um sonho, é uma meta a ser alcançada, né? E isso não tem que ficar só no nosso coração. Ah, eu sei, né, que nós precisamos mudar, alcançar uma igreja nova, um lugar novo. Irmãos, não é só no coração, tá? Eu sei que arde no meu coração. Às vezes a gente motiva a igreja, talvez alguns só tá no coração, né? Por quê? Porque uma meta muito alta para nós alcançarmos. Às vezes a gente pensa, né? A aquisição de um terreno. Irmão, se nós propormos no nosso coração a aquisição de um terreno, a gente alcança, né? A gente alcança. Hoje a igreja tem um bom saldo em caixa que, se a gente quisesse, talvez a gente conseguiria alcançar, darmos uma boa de uma entrada e, quem sabe, acharmos alguém que parcele um restante, enfim. E se a gente colocar isso não apenas no coração, mas como
uma meta clara no nosso coração, com o trabalho em equipe e sinergia, e Deus abençoando, se é do projeto de Deus, Deus vai abençoar recursos na tua vida. Deus vai potencializar você para que as coisas aconteçam. Quando Neemias ele saiu lá da Babilônia, ele não saiu sem recursos. O rei, ele deu recursos. O rei deu carta para ele, né, coletar madeira, levar recursos. Então, quando Deus dá um sonho, nós vamos nos incomodar até que esse sonho não seja realizado, né? Então, o líder, ele precisa estar atento. As células, os liderados precisam sonhar o sonho do seu líder, né? Porque aí o sonho não fica apenas no coração. Porque se o sonho vem de Deus, é, e, e todos nós acreditamos que esse sonho é uma visão de Deus, um direcionamento de Deus, ele vai fazer nós alcançarmos. Então, o sonho, aqui continuando a leitura. O sonho é um ideal feito de certeza absoluta que o líder tem de que o alvo de sua procura, embora ainda não esteja concretizado, seja plenamente alcançado. Uma visão clara define o êxito mesmo antes que ele chegue, pois a mente pois na mente e no coração do líder isso já aconteceu. Para ele, tudo já está concretizado no reino do Espírito. Então aqui ó, a gente vê aqui que quando nós temos uma convicção de que Deus colocou isso no nosso coração, é como se já tivesse concretizado. Deus fala no nosso espírito e uma convicção muito grande toma o nosso ser. E a gente se move a fim de buscar isso, né? E então o líder tem que saber sentir isso, ter esse tato, né? Ter essa sensibilidade de que e clareza de que Deus está trazendo essa direção para ele, né? Por exemplo, esta aliança de milagres, para mim foi bem claro, sabe? O que Deus falou comigo, as direções, o que Deus está movendo desde o Pentecoste, né? Eu comecei a ouvir, primeiro, eu comecei a ouvir a voz de Deus, primeiro na pregação da Nelly. Eu observei a pregação da Nelly, sabe? E eu disse, poxa, Deus está falando. Se Deus falou, Deus vai. Se é Deus que está movendo para um algo, né? Para uma etapa nova, para um ciclo novo, algo novo, eu preciso estar então direcionado, eu preciso estar então alinhado na vontade de Deus. E depois, né, durante todo o Pentecoste, foi Deus agindo, Deus falando e dando uma direção. Quer dizer, Deus chacoalhando, Deus chamando. Pá, agora Deus chamando. Agora, o que é que vão fazer? Como vão fazer? O quê? O quê, Senhor? Como? De que forma? Precisamos de um despertamento, precisamos de ferramentas, precisamos de estratégias. Aí veio aquelas 3 palavras lá que a Nelly também falou, né? Deu 3 palavras que soou no coração dela, né? Sabedoria, estratégia e ousadia, né? E isso aí, né? Justamente foi o que Deus me deu, que nós íamos que ter sabedoria, íamos que ter estratégia e sabedoria, estratégia. Ah, agora esqueci, perdi. Ousadia, Ousadia, sabedoria, ousadia e estratégia. ousadia, né? Sem isso, né, nós não iríamos chegar a um êxito onde Deus queria que nós chegássemos. E
E aí a gente chegou, né, nos missionários. Os missionários foi uma resposta de Deus para tirar a igreja do comodismo, né? Da nossa casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a célula, da célula para casa para o trabalho, e assim vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e vamos fechar o ano sem nenhuma alma. E vamos fechar o ano sem gente para o encontro com Deus. Como é que nós vamos multiplicar? Como é que nós vamos cumprir com o ID de Jesus? Com uma igreja estagnada, com um povo estagnado. Né? Aí vem a visão celular, o mover celular. O mover celular foi um mover para desatar, para trazer a nós a consciência aonde nós estamos na visão. O que é que nós estamos fazendo na visão? Né? Então Deus nos chama e aqueles que estão antenados no mover de Deus vão dar resposta, mas infelizmente, queridos, né? Nem todos estão na mesma sinergia, infelizmente. Nem todos estão caminhando junto na visão que Deus está movendo. Tá? Mas quem não pode, irmãos, de alguma maneira pode. De que forma? Orando, intercedendo, ligando, pegando o telefone, convidando, compartilhando. De alguma forma, ninguém fica de fora na visão de Deus. Ninguém fica distraído. Agora, quem fica distraído, irmão, vai ficar para trás. Quem fica distraído vira estado de sal. Quem fica distraído é pego pelo, né, pelo inimigo, pelo lobo. Então, nós não podemos nos distrair por um minuto sequer, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus, à visão de Deus. E aí, então, a gente vê aqui um mover de Deus. Deus trazendo essa equipe, irmãos, né? Dizendo, olha, Deus mostrando, queridos, isso é um tapa na nossa cara, porque tem os teen ali, né, que é dos 14 a 16 anos. Deus precisa trazer criança, irmãos, para ensinar nós a evangelizar, para sair de casa em casa, para falar do amor de Jesus, coisa que nós barbada velha aqui, os barbudos, né, que não estão fazendo. Isso é um tapa na nossa cara, queridos, né? Nós é a realidade nua e crua. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que nós estamos fazendo? E aí então Deus trouxe, mostrou. Agora temos aliança, né? Estamos convidando, estamos envolvidos ou nem vamos fazer parte dessa aliança? Onde é que nós estamos na visão que Deus colocou? Agora eu tenho certeza absoluta, queridos, que Deus deu a visão. Deus me deu essa visão. E Deus me falou assim: faça isso e eu encherei a igreja. Foi só isso que ele me falou. Só isso que ele me falou. Faça isso e eu encherei a igreja. E eu fiquei com essa palavra no meu coração, ardendo no meu coração. Eu disse: Senhor, eis-me aqui, vamos lá. Né? Vamos lá, seguimos adiante. Que a visão seja clara para o líder. Se uma visão não for clara no coração do líder, da equipe, algo de muito ruim começa a acontecer. A frustração. Muitas equipes enfrentam grandes dissabores por não terem líderes em cujo coração não haja clareza de sua visão. A única forma de ter essa clareza da visão para a condução de uma equipe modelo rumo à multiplicação é buscar no coração de Deus os seus propósitos. Aqui achamos importante frisar, no entanto, que não estamos nos referindo da visão celular no modelo 12, mas a visão como sendo um sonho, ou seja, uma meta a ser alcançada, né? É como aquela que eu dei agora para vocês, né? Um exemplo, né? A visão deve estar clara no coração e na mente da equipe. Por exemplo, né, foi falado, já tem dias que a gente foi falado da aliança de milagres.
Nós estamos falando nas células, nós estamos estimulando os nossos discípulos a trabalhar, a fazer, a ir nas casas, a evangelizar, estamos falando, criamos panfletos, criamos folders, é, estamos divulgando nos cultos. Enfim, a visão ela está sendo clara na igreja, nas mídias. Agora tem que estar clara nas equipes, tem que estar clara no coração das pessoas. Seguindo a leitura, da mesma maneira que uma visão turva para o líder prejudica o alcance das multiplicações de êxito, a falta de clareza que nos diz respeito à equipe também é muito prejudicial. O líder deve trabalhar para que ele e a sua equipe sonhem o mesmo sonho. Quando os ingredientes da equipe, perdão, quando os integrantes da equipe não possuem os sonhos do coração de Deus, que foram implantados no coração do líder, não há crescimento. Não podemos fazer dos nossos sonhos particulares projetos mais importantes do que os da equipe. Ou seja, né, a gente começar a duelar, né? Deus deu um sonho, Deus deu uma visão, uma visão para nós, através do líder, do pastor. Mas a gente começa a duelar, né, com os nossos sonhos particulares. Irmãos, é a mesma coisa quando Moisés mandou os 12 espias espiarem a terra. Eles voltaram com sonhos, eles voltaram com um relatório para uma conquista. Mas os outros começaram a duelar, né, com os discursos errados, contraditórios, particulares, né, e tal coisa. Aí não vai funcionar, né? Quando toda equipe sonhar os sonhos do coração de Deus, não haverá inversão de valores e nem de prioridades. Uma multiplicação precisa ser cumprimento de uma missão definida e clara. Definimos anteriormente que a visão é o mesmo que sonho. Uma visão, então, é um sonho tão claro que já o temos como realizado. Dizemos que uma visão pode ser caracterizada como um alvo ou uma meta, em um sentido mais restrito. Agora definiremos o que representa o termo missão. Porém, isso não pode ser de maneira alguma dissociada à definição da visão. Missão é a estratégia da visão. Ou seja, é a parte operacional. Sem a definição de uma visão que seja clara, num termo ou alcance da visão, podemos dizer que a missão é uma estratégia que fala de como chegar ao alvo desejado. Para termos êxito no cumprimento de uma visão, precisamos ter duas cláusulas claramente obedecidas. Então, podemos dizer que, irmãos, né, a missão é o caminho que nós vamos percorrer, né? Qual é o caminho que nós vamos percorrer para chegarmos ao, né, à multiplicação, ao levarmos novas almas para as nossas células? Nós vamos ter que trilhar algum caminho, né? E aí, então, fazemos oportunidades, né? Aquela célula do amigo, né? Criarmos oportunidades, criarmos caminhos para que isso aconteça. A missão deve ser clara para o líder. Da mesma maneira que uma visão precisa ser clara no coração do líder, afirmamos que isso deve acontecer em relação a uma missão a ser cumprida. Não basta apenas saber claramente em que lugar queremos chegar como equipe, ou mesmo fazer com que
os integrantes da equipe saibam. É preciso que tenhamos claramente definido o caminho que devemos trilhar para chegar lá. Como devemos caminhar e quais os passos que devemos dar em direção da visão desejada e do alvo sonhado. Enfim, o líder deve, além de compreender, pedir ajuda de Deus para estabelecer a visão. Então, isso aqui é muito mais. Não tem um manual, queridos. Não tem uma regra. Não tem um mapa. Né? Até nós podemos buscar ideias, buscarmos conhecimento, mas se Deus não disser para nós, né, e nos dar sabedoria, e Deus não nos ajudar nessa missão, nós não vamos chegar com êxito, né? Nós não vamos ter êxito. Então, por isso, nós temos que saber depender, irmãos, de Deus, orar a Deus, né? E fazer as células, os liderados, né? Os discípulos, aprenderem a orar também sobre os nossos sonhos, né? Por isso que nós colocamos assim os peixinhos aqui e tal. Então, nós temos algo agora, nós temos motivos de oração, né? Até mesmo, né? Depois vai falar aqui, né? Devemos ter. Quando a gente não vê, queridos, nós acabamos esquecendo. Muitas vezes, se nós não colocarmos os alvos bem aos nossos olhos, à nossa frente, nós acabamos esquecendo, porque daqui um pouco a gente toma outros rumos, a gente começa a falar outras coisas, né? E a gente esquece daquilo que foi proposto. Então, os alvos têm que ser claros e eles têm que ser divulgados também. E tem que ser lembrados também, os alvos. No B aqui, a missão deve ser clara no coração e na mente da equipe. Fica claro que devemos estabelecer o exemplo do que foi dito a, a- em relação a deixar claro para a equipe a visão do coração de Deus, qual a missão a ser desempenhada a fim de chegarmos ao alcance da visão. A missão deve estar tão clara para a equipe como a visão. Então, vamos, né, temos a visão, ou seja, o sonho de chegarmos lá. Tá, mas como é que vamos fazer para chegar lá? Vamos criar então a missão. Tá, mas que missão? Como é que vão fazer? Então isso precisa passar, ser instruído, precisa, olha, você faz isso, você faz aquilo, né? E juntos vamos, né, chegar ao objetivo, trabalhando junto em equipe. 2.3. A conquista da multiplicação vem quando os 12 trabalham em unidade. Sem uma unidade coletiva, não haverá uma conquista coletiva. Numa equipe em que há 12 integrantes, é necessário que todos tenham êxito, mesmo em meio aos diferentes níveis de conquista. Aos diferentes níveis de conquista. É preciso haver uma preocupação de todos os membros da equipe com o êxito de um outro. Vamos lá. É preciso haver uma preocupação de todos os membros da equipe com o êxito um do outro, possibilitando a todos a oportunidade de compartilhar e se ajudarem. Assim, será facilmente garantido a possibilidade de que todos os integrantes da equipe alcancem o êxito pretendido. Um exemplo de multiplicação. Queremos começar este ponto dizendo que esta é apenas uma sugestão de calendário de multiplicação. Sabemos que cada igreja, a cada líder, tem a sua realidade. Portanto, não queremos impor, mas sugerir. Queremos lembrar também que este exemplo parte da realidade de um líder que já tem os seus 12
levantados e efetuará uma multiplicação com o gerenciamento de sua equipe. Supomos aqui então, né? É um exemplo. Em janeiro, o líder de 12, do modelo de 12, né? Recebeu a meta de levantar até dezembro do ano do corrente ano 72 células, o que equivale à metade da sua segunda geração dos 12, que são 144, né? Devemos lembrar que meta, num sentido restrito, representa ou significa a mesma coisa que o sonho ou a visão. Então, depois que a visão já está clara na mente do líder, o próximo passo é proclamar isso com os discípulos. Sugerimos que depois de um tempo de jejum e oração, você ministre no coração da equipe modelo acerca de como Deus tem em seu coração o desejo de alcançarmos esta meta. Faça-o sonhar os sonhos de Deus. Em seguida, proclame a meta de maneira visível, com cartazes, estandartes e tudo o que for possível dentro da sua realidade. Essa é uma proclamação no reino do Espírito, com testemunhas aqui na terra. Faça com que seus líderes se envolvam nisso, tomando para si a responsabilidade dessa multiplicação na medida da capacidade de cada um. Peça a eles que colhem cartazes em lugares estratégicos, a fim de terem o alvo sempre à vista, assim permaneça vivo na memória. Fale sobre esse processo, pelo menos em 2 reuniões. Em todas as outras, sempre reforce as metas. No próximo passo, além de dizer à sua equipe o que fazer, diga também como fazer. Apresente direções claras de como cumprir essas metas. Deixe claro que a missão está relacionada com a estratégia ou o plano de ação que a equipe desenvolverá. Organize um calendário de atividades de maneira tal que, no início do ano, você já tenha alternativas para cumprir uma estratégia. De janeiro a dezembro, é possível estabelecer um calendário de atividades que lhe permitirá ter em dezembro a sua meta cumprida. Então é uma coisa que às vezes a gente não faz, né, queridos? Criar uma meta para as nossas células, né? O que é que nós vamos fazer? Como vamos alcançar? Aonde vamos expandir? Para que lado vamos expandir? Eventos dentro das células. Nós temos de janeiro a dezembro, né? Para nós criarmos eventos, né? O verão é uma coisa, inverno é outra. Dentro ali tendo o calendário tem uma série de eventos comemorativos. Temos N formas de como nós né, nos movermos através de evangelismos, enfim, né? Nós precisamos criar metas, né? Fazer as pessoas sonharem e envolvê-las, elas e lembrá-las, né? Com cartazes, enfim, para que a gente não saia dessa meta. Parece que eu travei aqui, né? Travei, né? Para concluir, se quisermos ter uma multiplicação modelo, precisamos ter uma equipe modelo que compreenda bem a realidade de que precisa interagir entre si, buscando sempre o cumprimento da missão para a qual foi chamada. Além disso, é necessário compreender a importância de sermos um, mesmo em meio às nossas diferenças. Finalmente, precisamos ter um alvo em comum, a fim de não nos deixarmos vencer pelas barreiras que nos são impostas. Chegando a esse entendimento, teremos uma multiplicação modelo, pois saberemos a importância de ter
ter claramente definido no coração do líder e na equipe os princípios da visão e missão. Não podemos multiplicar qualquer coisa de qualquer forma. Não devemos multiplicar de forma desorganizada. Devemos olhar o exemplo de Jesus, pois ele foi e é o discipulador maior. Se tivermos esses princípios implantados em nós, certamente teremos uma multiplicação de muito êxito. Amém? E a gente encerra então o livro 2, tá? Em nome de Jesus. Façam as lições. Na próxima aula a gente não temos, né? Na semana que vem a gente tem então o encontro de aliança, né? Vamos lá, rumo, né, aos novos alvos, almas, né, para Jesus Cristo. E nós sabemos aonde é que nós queremos chegar, né? Essas pessoas nós queremos levá-las para o encontro com Deus, né? Então, o encontro com Deus é o segundo passo, não é o primeiro passo. Muitas vezes nós fazíamos o encontro com Deus de forma errada, por isso que nós não tínhamos muitos resultados. Nós fazia o encontro com Deus trazendo pessoas, tentando ganhar pessoas no encontro com Deus. Na verdade, o encontro com Deus é consolidação. Nós temos que ganhar as pessoas nas células, levando para a igreja, e depois que elas já estão caminhando, elas precisam então serem curadas, né? O encontro com Deus é para libertá-las, para curá-las, né? E para firmá-las na presença do Senhor. Tá certo? Então tá, meus irmãos, Deus abençoe, né? Que Deus prospere cada vez mais a tua vida.